Bora, fiel, se liga agora que o mano falou sobre a frase do Augusto Melo aí essa semana, que gravou um vídeo falando um monte de coisa do Corinthians. O Augusto tá de sacanagem e o mano representou demais aí nesse vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aí no final o que você achou das falas do mano, do Benji, vocês concordam ou não? Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Esta pérola, porque essa entrevista, essa fala, ela resume de forma brilhante o que é o Esporte Clube Corinthians Paulista hoje, por favor. Fala, fiel. Venho aqui esclarecer em relação a esses atletas que não estão sendo pagos, que não é mais problema meu. A partir do segundo semestre do ano passado, todos os jogadores comprados tivemos autorização do Departamento Financeiro, Departamento Jurídico, Comissão Técnica, Executivo de Futebol e com a minha autorização. Todos os atletas foram comprados, primeiro com autorização do Departamento Financeiro. Eles nos estipulavam a data e quando poderia ser pago. E nos tiraram do poder para poder assumir o Corinthians. Então, é um problema deles daqui para frente. E receitas eu deixei e bastante. Agora, por que não está sendo pago é um problema deles. Tem que cobrar quem está lá e por que não está sendo pago e manchando a imagem do Corinthians dessa forma, sendo que o ano passado, com um monte de dificuldade, eu consegui ainda colocar o Corinthians nos trilhos, com salários em dias, com algumas dívidas sendo pagas e deixei grandes receitas e um planejamento para ser pago desses atletas que compramos, com autorização do Departamento Financeiro. Então parem de jogar tudo nas minhas costas. Vocês estão aí no poder. É um problema de vocês. Paguem esses atletas, porque dinheiro, receitas nós deixamos. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians, dando risada. Não, o departamento autorizou. Pode ter autorizado, mas não pagou. Aí, ó. Aqui, ó. Eu vou pegar uma notícia aqui, ó. Presta atenção. Dos reforços contratados em 2024, tá? O Corinthians contratou 13 jogadores em 2024. O Corinthians só pagou 2. Ele pagou. Só pagou 2. Então daqui, ó. Os únicos 2 jogadores que o Corinthians pagou, Hugo Souza e o Mateuzinho. Coincidência do Flamengo. Né? O Corinthians não pagou um centavo sequer ao Tokushima Vortis pelo Kaká. Este zagueiro assim espetacular, zagueiro assim que chama atenção pela técnica, pela habilidade, que custou apenas a bagatela de 24 milhões de reais. Não custou, não pagou? O que custou? Não. Você acabou de falar, não pagou um centavo? Não pagou, mas você vai ter que pagar. Pode tirar lá, Edinho. Ó, trouxe o Thales Magno do New York City. O empréstimo está em atraso. E aí, somando o empréstimo do Thales Magno com o atraso do Charles, os dois, Charles, este volante espetacular, dono de uma técnica aprimoradíssima, e Thales Magno, que o mano no começo apelidou de Thales Mágico e agora? Thales Trágico. Então, somando esses dois, são 43 milhões de reais que o Corinthians não pagou. Acabou? Não. Ranieri, 13,3 milhões de reais, o Cuiabá acionou na justiça. Aí tá lá para ser pago em 24 parcelas trimestrais, tá lá. Agora, senhoras e senhores, detalhe para a próxima contratação, que eu coloco tranquilamente como uma das 10 piores contratações da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Verdade. Uma das 10 piores contratações da história do Corinthians. Senhoras e senhores, Félix Torres. Esse cara me enganou, hein? Fez 2 partidas que eu falei, velho, acertamos. Senhoras e senhores, Félix Torres vai custar aos cofres do Corinthians 40 milhões de reais, sendo que o Santos Laguna do México está exigindo agora pagamento à vista.
Ou seja, o Corinthians vai pegar 40 milhões não sei da onde. Bom, acabou? Não. Rodrigo Garro. O Corinthians pagou 35 milhões. Pagou uma parte só. O caso está lá no CAS da FIFA. Acabou, chega? Não. Pedro Raul, mano. Pedro Raul. Seu centroavante, seu centroavantão. Corinthians pagou por Pedro Raul. Pagou não, vai pagar. 25 milhões de reais. O Corinthians não pagou as parcelas que venceram em 2024. A dívida foi renegociada e está sendo pago agora. Estão pagando o Pedro Raul. 25 milhões. O Corinthians contratou o centroavante que tinha menos gol que o Volpi, que era o goleiro. Só um detalhe, tá, gente? Esses valores aqui é o que o Corinthians tem que pagar para os clubes que o Corinthians trouxe. Tem ainda os contratos com os jogadores, certo? Essa é a dívida clube. Então, 40 milhões é para o clube. Fora o contrato do cara de 4, 5 anos, né? Pedro Raul era 720 pau por mês, 5 anos de contrato. Quanto ganha o Garro? O Garro ganhava mal, aí ano passado o Garro... Reajustaram o contrato. O Garro tinha uma proposta e ele queria ir embora, se eu não me engano, acho que era o Zenit. O Zenit. Era. O Augusto foi lá e falou para ele não ir, fica, tal, que ele ia... Aí aumentaram. Aí renovou, o Augusto renovou. Aí, sim, mas eu não sei. Vale a pena. Sim, não. Mas eu não sei. É porque eu perguntei, porque até onde eu lembro, ele não tinha um salário, por exemplo, igual o do Pedro Raul. O salário dele era bem abaixo. Agora não sei para quanto foi. O Thales Magno são 8,2 milhões caso não compre o atacante até o final do empréstimo. Até o momento, o Corinthians não pagou nada do empréstimo dele. Nada. Zero. Acabou? Não! Alex Santana, 13,6 milhões. O Atlético Paranaense já acionou na justiça, que também não está vendo a cor do dinheiro. Charles, 9,7 milhões. O Corinthians está tentando uma negociação contra o Midland. José Martínez, o venezuelano. Custou 11 milhões de reais. O Philadelphia Union, lá dos Estados Unidos, não recebeu. O Corinthians recorreu, está aguardando a decisão do CAS. Olha, os caras do CAS lá na FIFA estão trabalhando absurdamente por causa do Corinthians, hein? Tiveram que contratar mais funcionários. Com certeza. Tem hora extra, tem tudo para atender a demanda do Corinthians. Tem, não acabou. Vai lá. Matias Rojas. A justiça deu um prazo de 45 dias para o Corinthians pagar 41,3 milhões, mais juros para o jogador, pena de sofrer outro transfer ban. E terminando esta pequena e modesta lista, mano, o Maicon, contratado por empréstimo por 1 milhão de euros, o Shakhtar não recebeu o valor e acionou a FIFA. O Corinthians recorreu ao CAS e aguarda a decisão. Ô, Augusto, tá de sacanagem, velho. Ô, tá tirando sarro também da cara de todo mundo, né? O problema é de vocês aí, eu paguei todo. Pagou quem, cara? Digo mais, Benja. O negócio é o seguinte, vamos lá. Os caras tiram sarro, velho. Mas óbvio que tiram. Inclusive todo alegrão. Fala fiel. Parece que o Corinthians foi campeão. O negócio é o seguinte, cara. Esse Augusto Melo é outro cara de pau, velho. É outro cara de pau. O negócio é o seguinte, Augusto, o tanto de merda que você fez dava pra adubar a América Latina inteira. Isso é verdade, é fato. Inclusive, Benja, esse transfer ban que o Corinthians tomou do Rojas é culpa dele e desse departamento chinfrim e ridículo que ele montou de futebol. Porque o negócio é o seguinte, o Rojas, Benja, ele tinha um acordo com a administração anterior, que era do Duílio, outro incompetente, outra porcaria de presidente que o Corinthians teve, que deve ser esquecido. Esse cara devia ser riscado da história do Corinthians, de tão ridículo que esse cara é. Então o negócio é o seguinte, tinha um acordo com o Rojas, Benja, que não foi cumprido. Aí aconteceu o seguinte, o empresário do Rojas contactou o Corinthians e falou, vou entrar na justiça. O departamento de futebol feito pelo Augusto Melo em 2024, com o Rubão e companhia limitada, falou o seguinte, calma, vamos renegociar. Aí os caras, não queremos porque não confiamos em vocês. Aí, algum jumento teve a brilhante ideia de falar pro cara, calma, se atrasar agora qualquer parcela, a gente quita o contrato na íntegra. Fizeram isso com o cara.
Fizeram isso. O acordo era esse. Se atrasar qualquer parcela aqui do seu pagamento, a gente paga o contrato na íntegra. Deu 2 dias de atraso, meu irmão. Chispou, meteu marcha. Deixou o Corinthians falando. E beija, essa estratégia de acionar o CAIS nada mais é do que ganhar tempo. Porque se você perde na FIFA, o caso não vai reverter um calote que foi dado. O Corinthians hoje, ele age através de calote por incompetência desses dirigentes, esses engravatados que jogam o nome do Corinthians no lixo. Vocês são uma porcaria, é isso que vocês são como dirigente. Vocês deveriam ter vergonha e entregar o cargo de vocês. Porque o negócio é o seguinte, o cara ele tem dentro do CNPJ dele, porque ele tem empresa, né? O cara quando resolve ser presidente de clube, é muito raro o cara não ter uma empresa no nome dele. Depende. Se você... Não, mas ô Benja, quer dizer, tem uns que não tem porque a gente sabe muito bem o modo Tem um aí que saiu agora há pouco aí que eu vou te falar, hein? Pois é, inclusive, Oduílio, o que você faz da vida? Eu queria saber, assim, qual é o seu ramo de atividade. Mas o negócio é o seguinte, com relação, por exemplo, a dirigente de futebol, de forma geral, eu gostaria de fazer talvez uma aposta com vocês. Muitas vezes a gente fala, o cara é incompetente como dirigente, o cara é isso, é aquilo. Mas esse cara, se ele é presidente de um clube e ele é dono de uma empresa pessoal, ele tem um CNPJ atrelado ao CPF dele, se ele é incompetente, ele tem que ser incompetente lá e cá. Ele não pode ser incompetente só no clube. Porque, por exemplo, quando ele contrata jogadores ridículos pagando cifras milionárias, por que ele não faz a mesma coisa dentro da empresa dele? Contrata um funcionário ruim pagando os tufos. Aí você não faz. Se você não faz isso, dirigentes de futebol, dentro da sua própria empresa, é porque você é picareta. É porque você é picareta. Porque se você faz isso dentro de um clube de futebol e você não comete o mesmo erro por incompetência dentro da sua empresa, você está sendo picareta. Você está lesando o clube de forma dolosa. Então é isso que precisa ser combatido no futebol brasileiro. Dirigentes que colocam aí os clubes em estágio pré-falimentar ou até falidos mesmo, por dolo, por picaretagem, por vagabundice. É isso que precisa ser combatido. Aí você sai dessa frase do Augusto, rindo. O problema não é meu. Rindo. E mentindo, né? Porque ele falou... Mas eu não entendo por que pega o celular e faz um vídeo ainda desse aí. O que passa, né? Aí quando você acha que o Corinthians fala, pô, isso aí, chegamos ao fundo do poço. Não. Aí o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, vai até Brasília renegociar a dívida da Arena e leva o Andrei junto. Não, ele falou, só fazendo um adendo, posso complementar essa sua informação? Por favor. Porque o Osmar, ele disse que ele foi surpreendido com a presença do Andrés lá, que ele não sabia que o Andrés estava lá. Então o negócio é o seguinte, Osmar, com todo respeito, fala até de maneira calma, você é outro frouxo. Você é outro frouxo, sabe por quê? Vamos falar a verdade. Porque se o cara, você não levou ele. Segundo você, eu fui surpreendido porque ele estava lá. Você, como presidente do Corinthians, vai negociar um novo contrato, vai negociar talvez aí uma flexibilização no pagamento, você tem que falar, esse cara, ele é persona não grata dentro dessa sala. Eu, como presidente do Corinthians, que vou intermediar novamente o contrato com vocês, exijo que esse cara se retire. Sabe por quê? Esse cara está sendo investigado pelo Ministério Público por uso indevido do cartão corporativo do meu clube. Esse cara, ele vai passar pelo conselho, pelo crivo da comissão de ética e, se Deus quiser, será expulso da história do meu clube. Não, peraí, tô usando o argumento que ele deveria usar. Eu tô usando o argumento que ele deveria usar. Porque você sabe que não vai acontecer nada disso. Porque todo mundo tem medo do Andrés dentro do Corinthians. Então, seu Osmar Stabile, se você, como presidente do Corinthians, não tiver uma voz atuante pra falar, exijo que esse cara se retire, porque com esse cara eu não vou negociar nada, porque ele não representa nada dentro do meu clube, repito, tá sendo investigado pelo Ministério Público por uso indevido do cartão corporativo, vai passar pelo crivo do Comitê de Ética pra, se Deus quiser, ser expulso do clube, esse cara não tem que estar aqui. Então você tem que bater o pau na mesa, Osmar. Você não é o presidente do clube? Você não tá falando que você não tem amarras? Que você não tá sendo feito de fantoche? Bate o pau na mesa, irmão. Mostra quem é que manda no negócio. Você não quer negociar como presidente do clube? Por que o Andrés tem que estar do seu lado e você deixou o cara participar da reunião? O Romeu falou que não viu problema nenhum do Andrés participar. Mas esse não me surpreende nada. O Romeu Tuma, ó, quando ele fazia, por exemplo, o papel de paladino dentro do Corinthians, pra falar do Augusto, ele fazia... Ele parecia aquele leão lá da... Como é que é da... Como é que é o leão? Como é que é o leão? Da Neto Golden Boy. Aí quando vai falar do Andrés, ele faz... Esse é o Romeu Tuma Júnior, ex-delegado de polícia. Porque o negócio é o seguinte, pra falar do Augusto era um leão, agora vai falar do Andrés... Vocês têm medo do Andrés, turma?
Você não acha nada ruim o Andrés participar? Andrés esse que fez a dívida que hoje o Corinthians tem, porque esse outro Andrés Sanches, ele prometeu. Isso não saiu da minha boca, saiu da boca dele, falando, eu quando sair eu vou entregar a arena quitada. Lembra dessa frase? Ele prometeu que entregar a arena quitada. Além de não entregar a arena quitada, ampliou e muito a dívida do Corinthians dentro da própria arena. E aí tá lá negociando a dívida. Tá lá, todo paquitão. Oh, quem nunca confundiu o cartão? Quem nunca bebeu um pouquinho e confundiu o cartão? Por que, Andrés Sanches, você não pagou as contas do clube? Porque quem confunde lá, confunde cá. Não é esse argumento ridículo e patético que você jogou dentro do conselho para se defender? Apresenta uma fatura, seu Andrés Sanches, que você pagou, por exemplo, a hospedagem do grupo do Corinthians com o seu cartão pessoal. Porque eu acho muita imbecilidade o cara falar, eu tinha a conta no mesmo banco, os cartões eram iguais. Quer dizer, a senha era igual. Comprou o quê com o cartão? Comprou o quê? Cachaça, balada e remédio pra endurecer. Disfunção. Eu vou Disfunção. Mas aí, cara. Disfunção elétrica, o público não sabe o que é. Sabe. Aí. Tem que explicar. Então, vai vendo a sequência. O Augusto ri. Vai Corinthians! Vai com o cara que fez a dívida pra negociar. Gente, isso hoje é o Esporte Clube Corinthians Paulista. Quando eu falo faz tempo, eu não falo da boca pra fora. Gente, o Corinthians acabou. A instituição, ela tá em ruínas. O Corinthians precisa arrumar um jeito de ser refundado. Tá? Eu, ingenuamente, achei por um curto período de tempo, eu falei, eu acho que o Osmar Stabile, apesar de eu não ser nem um pouco fã dele, não como pessoa... Já mudou, já. Não, eu falei assim, quer saber, sabe o que eu acho? Que o Osmar Stabile, ele vai ser o presidente, talvez, e vai tomar as medidas impopulares, vai limpar a casa para começar a preparar um terreno para a próxima eleição de dezembro de 2026. O nome dele vai deixar o clube estável. Essa minha ingenuidade, ela durou muito pouco. Sim, a minha também. Pro Mano. Eu cheguei a elogiar ele essa semana, antes da notícia da foi até semana passada. Eu e o Mano conversamos muito. E um dia eu liguei pro Mano e falei, Mano, tô achando que o Osmar vai me surpreender. Eu acho que esse cara vai começar a cortar as amarras ali e vai começar a limpar a casa para entregar uma gestão talvez um pouco melhor, mais organizada, talvez com uma dívida menor para o próximo presidente em janeiro de 2027, a eleição é 26 de dezembro. Mas não dá. Durou pouco. Durou pouquinho. Torcedor do Corinthians, esquece. Mas vai ser campeão da Copa do Brasil? Pode ser, tem chances disso, não estou discutindo isso. Né? O Corinthians é um fenômeno, que aos trancos e barrancos. Mas ele parece gente boa lá. Corinthians aos trancos e barrancos. Ele foi lá no pagode lá do Ernesto. Tá tudo legal lá, ele tá cantando, ele canta, ele ri, ele se diverte. O Corinthians aos trancos e barrancos, com tudo isso, é capaz de terminar 2024 campeão paulista, campeão da Copa do Brasil. Deus queira. É capaz de. Já paga um transfer ban. Vai pagar um transfer, não sei também. Mas peraí, pagar transfer ban. Deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Se o empresário lá também não penhorar de novo. Não tem como. A conta não bate. Deixa eu perguntar um negócio pra você. Eu tava vendo você falar aí, os caras não pagaram o empréstimo de 1 milhão, certo? Do Maicon. É 1 milhão. De euros. De euros, beleza. Não paga 1 milhão de euros, que é o empréstimo. Como que vai pagar uma conta de 40 milhões? Vamos jogar com a barriga, isso que o Mano falou. Tem de 40, 35, aí tem de 12. Tem dirigente, que tá assim lá no Parque São Jorge, Sabe pra quê? O Corinthians ser campeão da Copa do Brasil. Orando pra entrar lá um caminhão de dinheiro para poder quitar alguns transfer ban. Então isso que o Mano falou de entrar no caso é para ganhar tempo. Claro que é. É para ganhar tempo, para tentar rezar para ganhar a Copa do Brasil e acertar alguma coisinha aí. E aí ganhar mais tempo, né? Aí vai empurrar com a barriga um pouquinho mais para depois. Gente,
E aí vem aquele papinho furado, mas o Corinthians ele arrecada 1 bilhão e 100 milhões, tá? Não, mas não é papinho furado, Benji. Alô? Isso demonstra o tamanho do Corinthians, sem ganhar nada, mal administrado, catando capim durante muito tempo, catando cavaco, como diz lá na quebrada. E o Corinthians arrecadar ainda 1 bilhão e 100 por ano, essa arrecadação, Benji, é claro que a gente tem que fazer aqui o paralelo. Não adianta você arrecadar muito e também ter uma despesa muito alta, porque o Corinthians ele sempre fecha no vermelho. A dívida do Corinthians ela cresce ano após ano, tanto que foi divulgado um balanço recente aí. A dívida está atualizada hoje em 2.600 bi, juntando a dívida do clube, que é em torno de 1.900 bi, mais 700 do estádio. Mas agora com relação aí a isso, Benja, demonstra o tamanho do Corinthians. O Corinthians hoje é a terceira arrecadação do país, só atrás de Palmeiras e Flamengo. No caso aí, o Flamengo em primeiro e o Palmeiras em segundo. E dois times, Michel, que vem ganhando o que estão ganhando há muito tempo, vendendo o que estão vendendo, no caso do Palmeiras. E, cara, o Corinthians aí, 100 milhões atrás do Palmeiras. Olha a arrecadação que esse time tem. Se ele fosse, de fato, um time bem gerido e administrado por pessoas decentes, Benjamin, o Corinthians era uma potência tão grande e maior do que o Flamengo. O Mapping era a maior loja de varejo do Brasil. Mapping, venha correndo, Mapping, chegou a hora, Mapping, é a liquidação. Aqui no Viaduto do Chá, era a maior loja do Brasil, o maior varejo do Brasil. Pô, mas o Mapping é arrecada, o Mapping vende. Cadê o Mapping? Quebrou. Eu lembrei só do negócio aí, para completar a trinca do Corinthians, tá? Então você tem o Augusto Melo dando risada aí, que o problema é meu. Você tem o Osmar Stabile com o Andrés renegociando a dívida, o Andrés da dívida que ele fez e ele está sendo investigado. Ele não pagará. O Andrés tem que estar lá, não foi ele que fez a dívida? Negócio, para completar a trinca. O Duílio, quando saiu, falou que deixou um superávit, porque ele não pagou um monte de cara, não pagou, e jogou isso como lucro e repassou para a gestão do Augusto. Isso é o Corinthians, cara. Então, mas cadê as pessoas que analisam a votação, a aprovação de contas? Por quê? Esses caras aí que não sabem ler. Mas daí ele já quer milagre também. Ô, Michel, É o conselheiro do Michel, Corinthians. Olha, Esse eu não povo aí. queria nenhum milagre no Corinthians. Eu só queria gente competente. Então, hein, Seifiel? O mano o mano representa demais, né, cara? Às vezes ele repete demais algumas frases de efeito que ele fala, né? Mas o cara representa muito, né? O cara fala na lata. Não é à toa que ano passado ele falou na cara do Ilho. Na cara, entre aspas, né? Porque o Duílio tava em vídeo chamada, né? Nem coragem ele teve de ir no programa. Ano retrasado, aliás. Ano passado, no começo do ano, falou na cara do Romeu Tuma Júnior, mano. Até um vídeo que viralizou aqui no canal com quase 400 mil views. Ele falou na cara do Romeu, sem medo mesmo, tem que falar, mano. E, cara, meu sonho é ver algum dia aí o André Sanches de convidado desse programa. Augusto Merck, que adora falar, né? Depois que saiu, pagou todo mundo. Cara, esse Augusto é muito mentiroso, cara. Eu acho que é um dos maiores mentirosos que eu já ouvi. Que eu vi na minha vida, cara. O cara mente demais, cara. Ele fala que ninguém pagou, só que foi na gestão dele que ele tava pagando. Na gestão dele. E o cara mete essa aí, é inacreditável, mano. Se ele ficasse até o final do ano que vem, ele ia acabar ainda mais o Corinthians. Ia afundar ainda mais o Corinthians, cara. E vocês, mano, apostam quanto se o Augusto estivesse no Corinthians hoje, essas bombas de transfer ban, essas paradas aí estourando tudo agora, ele ia colocar a culpa na gestão anterior. Ah, não tô conseguindo pagar porque a gestão anterior ferrou o clube. Não tô pagando porque... É sempre assim, cara. Esse cara é pilantra, mano, na moral, velho. Ou na moral. E Osmar Stabile também não confio. Não confio. É tudo farinha no mesmo saco, esses caras. E o Osmar Stabile tá uns 20, 30 anos no Corinthians também. Então, a gente tá ferrado, cara. Se não virar SAF, a gente vai se afundar cada vez mais. Então é isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.